A Casa FEEGO apresenta Seminário no Mundo Maior, uma obra do Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução com o GEAF. Boa noite, que Jesus esteja conosco, mais uma noite de estudo. Hoje a gente continua, como o Tom disse, capítulos 8 e 9 do nosso livro No Mundo Maior. Capítulo 8, intitulado No Santuário da Alma. Aqui a gente encontra André Luiz e Calderaro, começando mais uma visita, como eles vêm fazendo nesse momento de estudo. Quando eles chegam nesse novo lar, eles encontram ali um jovem acompanhado dos pais. Eles estão reunidos em um momento de estudo, momento que a gente identifica como o nosso culto do Evangelho no lar. E ele percebe ali uma energia muito boa. André Luiz já fica encantado com aquela cena. Quando ele começa a obter de Calderaro as primeiras informações, Calderaro informa que é alguém que também, assim como no último capítulo, vindo de várias encarnações, assim como todos nós, em que acumulou dívidas, as espiava e buscava progredir nessa nova encarnação. Ele começa falando que a diferença era que o problema de perturbação essencial já está resolvido. O reajustamento da vida surgiu pleno de esperanças novas. A paz regressou ao tabernáculo orgânico. Mas perseveram ainda as recordações, os remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sob forma de fenômenos epileptoides. As ações reflexas da alma que emergem de vasto e intricado túnel de sombras e que tornam em definitivo ao império da luz. Então, agora no corpo de carne, ele já sentia uma tranquilidade. Marcelo, que é o rapaz aqui estudado. Mas que tudo que ele teve acumulado esse tempo se apresentava agora na forma desses fenômenos epileptoides, que seria do momento que ele se encontra, não sei se é portando exatamente, mas manifestando a epilepsia. Calderaro segue explicando sobre o rapaz, que ele fala que, dócil à nossa influência, encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento de energias de que necessitava. Então, como ele já tinha dito, ele era alguém que vinha para resgatar algo muito intenso. Só que ali, como jovem, ele já tinha conseguido perceber que a prece e a atividade espiritual era um momento muito importante, era um meio muito importante dele se estabelecer de forma saudável. E aqui, para a gente falar um pouquinho da prece, então, nesses termos. A prece, ela não tem o poder de, por si só, pelo simples fato da gente se colocar em prece, ela vai interromper ou finalizar ou nos afastar de algum sofrimento. Mas ela atrai para perto da gente os bons espíritos que possuem meios de nos auxiliar, seja nos dando força, encorajando, nos colocando com bom ânimo, disposição para enfrentar as provas, ou até mesmo, algumas vezes, nos sugerindo soluções, nos ajudando a encontrar meios, a encontrar aceitação. E sempre que a gente fala de prece, a gente traz o mesmo reforço, mas que eu acho que é muito válido, que é falar da questão do que vale. Será que é a prece extensa, a prece elaborada, a prece pronta? E aí a gente encontra no Livro dos Espíritos, nas questões 658 a 663, vários momentos em que os espíritos respondem a Kardec. Fé e sinceridade. O que a gente consegue colocar na prece para que ela tenha essa relevância é fé e sinceridade. Se a gente coloca ali o nosso coração verdadeiramente aberto, nosso desejo, ele de alguma forma vai se transformar, ainda que a gente não saiba elaborar com palavras. O sentimento, ele prevalece muito mais. As palavras são um meio de auxílio, mas o sentimento é o determinante. E Marcelo já entendia isso. E quanto à atividade espiritual, a gente vai ver mais no desenrolar, mas ele se coloca no estudo, na busca por aprender e vivenciar.
Não paralisar ali num conhecimento pelo conhecimento. Ou então de tentar fazer tudo aquilo sem aprender um pouquinho do que poderia ser importante. E aqui no segundo item a gente põe: a família é uma reunião espiritual no tempo. E por isso mesmo o lar é um santuário. André Luiz, quando observa aquela formatação ali dos pais reunidos com o filho, ele relembra o tanto que é importante. Quando a gente encontra na nossa possibilidade, na nossa formatação familiar atual, pessoas que compreendem, talvez não da mesma forma, mas de forma semelhante à nossa, esse compromisso, essa necessidade de se manter em ligação com o alto, de se manter crescendo no campo espiritual. Na família de Marcelo, ele tinha mais 2 irmãos, que ainda não se encontravam com essa percepção tão aguçada. Mas ele e os pais, que já compreendiam, tinham um compromisso de exercitar esse lado. E aí a gente reforça sempre o culto do Evangelho. Havendo numa casa de 5 como eles, 3 que se entendem, a gente pode lembrar quando Jesus falava: havendo 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas isso não invalida aquele que, por eventual razão, esteja sozinho dentro de uma formação familiar nas suas crenças. Ele pode igualmente exercitar, por exemplo, o culto. Porque, ainda que sozinho aqui na carne, do ponto de vista espiritual, a gente nunca está só. E, às vezes, os familiares de agora do corpo não comungam, mas quantos irmãos nós temos do lado espiritual que nos auxiliam e nos acompanham e que vão participar disso da forma possível, é claro, mas não estarão conosco. Na sequência, Marcelo, ele adormece, acabando essa parte, ele adormece, e saindo do corpo, ele vai conversar com Calderari e André Luiz. Quando a gente lembra lá no começo do livro, quando a gente estudou sobre a emancipação da alma, o sono, a gente vê que ele já tem aqui um certo desenvolvimento espiritual, uma certa consciência, porque ele consegue sair e se reunir com os benfeitores que estão ali. Sendo que muitas vezes a gente lê que os espíritos, por estarem no momento de tormento, de dificuldade, eles se afastam do corpo, mas sequer percebem a ajuda espiritual ali presente. Eles se encaminham para outros lugares, ficam presos próximo ao corpo, ficam em vários momentos, mas não conseguem perceber. E ele já consegue. E ele vem conversar. E ele fala que a proporção que ele se esforça no conhecimento das verdades, pela própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas, ele percebe que a saúde melhora. E ele percebe que quando ele se encontra desinteressado na edificação espiritual, que ele está distraído da necessidade de elevação, voltam as perturbações. E aqui, a gente tem no Livro dos Espíritos um momento que os Espíritos falam justamente que as boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Aqui a gente pode lembrar a própria questão do sentimento. Quando você age, você não precisa verbalizar o que você está fazendo. Se ele está comprometido com a elevação, ele vai lá e faz. Ele vai lá e age. A gente vai lá e produz. E isso aí, às vezes, materializa, né? Demonstra muito mais o que a gente está sentindo do que várias e várias palavras. Da mesma forma, ele não precisa dizer. Quando ele começa a ter esse sentimento de afastamento, de desinteresse, ele se desconecta do alto. Aquela conexão que ele conseguiu com a prece, aquela conexão que a família fortaleceu com ele, ela vai se desgastando, vai invalidando. A sintonia que permite esse crescimento e esse trabalho, ela vai se perdendo. E aí começam a vir as consequências desse momento. E aqui ele começa a explicar um pouquinho mais do passado do Marcelo para a gente. Então, o Marcelo, eu gosto muito do começo da frase, que fala: tem como quase todos nós, um pretérito intensamente vivido nas paixões e excessos. E aqui ele segue. Para a gente parar nisso de ser quase igual todos nós, né? Como quase todos nós. A gente lê, por exemplo, a obra de André Luiz, que visitam vários casos, que trazem muitas situações da perspectiva espiritual, e a gente não se atenta, às vezes, do quanto que isso é para falar conosco. A utilidade da gente ler e da gente estudar isso
Ela tem o cunho de conhecimento, mas ela tem um cunho muito grande de transformação moral. Então, se eu leio isso aqui e me identifico e começo a me perceber, ou a me distanciar, ou perceber opções de ação junto com o que o personagem aqui, né, vive, talvez tenha uma utilidade muito maior do que a gente saber todas as referências, todas as situações, da boca para fora também. E aqui ele vai listar, então, a autoridade, quando ele teve enorme poder, que não soube usar de forma construtiva, inteligência, que ele planou em altos níveis intelectuais, mas nem sempre desceu para ajudar ou socorrer, portava vários títulos honoríficos, e esqueceu e ia para o caminho dos caprichos criminosos. Impôs-se pelo absolutismo e intensificou a lavra de espinho que o dilacerariam mais tarde. Então, de todas as possibilidades, dentro do formato das nossas encarnações, se a gente olhar do nosso ponto de vista aqui hoje, da existência corpórea, das nossas encarnações, dos momentos históricos, alguém que possui autoridade, inteligência, títulos, era alguém com um poder gigantesco. Se ainda o é hoje, em outras épocas era ainda mais. E o que ele fez quando possuía tudo isso? Ele foi para esse caminho das paixões e dos excessos. Ele permaneceu, assim como muitos de nós fizemos, ligado ao orgulho e ao egoísmo, alimentando esses sentimentos de uma forma que, do ponto de vista da carne, lhe satisfez, com certeza, ali da perspectiva da carne. Lhe trouxe o que ele queria naquele momento. Mas quais foram as consequências disso? Uma palestra do Arthur Valladares, ele fala de tudo que a gente recebe para a gente passar a nossa existência aqui, na Terra. E ele compara isso como quem recebe uma canoa estando à margem de um rio. Então, a gente recebeu uma canoa e a gente está de cá do rio. A gente precisa da canoa para fazer essa travessia. Mas depois da travessia, qual a serventia dessa canoa para a gente? A gente vai arrastá-la na terra com dificuldade? A gente vai tentar levá-la? E aí a gente coloca aqui, se dessa canoa a gente pegar tudo que a gente recebe, tanto no quesito material mesmo, como bens, posses aqui na terra, mas também como tudo que a gente possui, como diz o Jesus na parábola dos talentos, tudo aquilo que a gente tem para poder ser utilizado aqui. Porque, por exemplo, a inteligência, realmente, a gente só possui aquela que a gente já desenvolveu. Não tem como alguém me fornecer uma inteligência além daquilo que eu construí como espírito. Realmente não existe essa possibilidade. Mas o quão dela eu vou dispor numa encarnação, isso sim pode ser regulado. Da mesma forma que a gente vê vários casos em que o espírito muito inteligente reencarna com a inteligência um pouco limitada, ou muito limitada, porque o uso que fez dela não foi positivo. Então, aqui a gente pode levar para todas as outras coisas. E dessas posições que ele teve? O que ele fez? Ele usou como quem usa para travessia e deixou? Ou ele queria aquilo? E como que foi esse uso? Aqui a gente já percebe que ele não foi um uso muito positivo. E o que acontece com o Marcelo, assim como todos nós? Quando a gente desencarna, a gente tem a possibilidade de ter a nossa visão ampliada. Tudo aquilo que a gente teve por esquecido quando reencarnou, pela feliz lei, né, pela regra do esquecimento, que é muito boa, quando a gente retorna, a gente amplia, a gente tem acesso. A nossa consciência deixa de ser limitada pela carne e ela se amplia novamente. Então, a gente tem a capacidade de perceber ainda mais aquilo que a gente errou, aquilo que a gente fez. E é muito comum que os nossos erros sejam percebidos nesse momento de desencarne. Então, até então, a gente vive uma vida totalmente ligada aqui ao que a gente tem no corpo, sem se atentar. E quando o Marcelo desencarna, ele é tomado pelo remorso. Então, ele percebe os erros cometidos e ele começa a vivenciar esse sofrimento de se sentir errado, de se sentir imperfeito, de ver os males que ele causou. E por que ele consegue ver tão rápido esses males? Esse segundo trecho. Os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar. Retiveram longo tempo nas regiões inferiores. Saciaram velhos propósitos de vingança, seviciando-lhe a organização perispiritual. O que aconteceu com Marcelo ao desencarnar?
inúmeros espíritos que, da mesma forma que ele moralmente ainda não estavam adiantados e que ele tinha ferido, eles foram se reunindo. A gente já sabe que a gente se aproxima pela sintonia. A gente se encontra, todos vibrando na mesma faixa, todos com o mesmo ódio por ele, eles foram se unindo, foram fortalecendo, aquilo ali foi crescendo, crescendo. Quando ele desencarnou, eles já esperavam ele há muito tempo. Eles já aguardavam a oportunidade de colocar em prática todo aquele ódio, todo aquele movimento de vingança que eles acumularam naquele momento. Então, eles aproximam dele e vem ali. O remorso é o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. Ele, por sentir remorso, quando eles vêm, ele se conecta. E ele permite que aquilo seja feito com ele. É como quando a gente acha que a gente cometeu, reduzindo muito, mas para a gente ir desenvolvendo. Quando a gente acha que a gente cometeu algo de errado e alguém repreende a gente. A gente fala, não, eu mereci, eu pisei na bola mesmo, deixa eu ouvir. Só que aqui, isso aqui é um nível gigantesco. Ele se prende nisso, e quando ele se prende, quanto mais ele se prende, mais os espíritos têm possibilidade de fazer. E isso vai se somando de uma forma gigantesca, até o momento que isso começa a danificar o perispírito dele. Os erros dele já deixavam consequências. Tudo que a gente faz com o nosso corpo, com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, eles vão deixando marcas na gente, vão tendo impressões que vão ficando junto com a gente. Então, ele já possuía aquelas, mas elas foram aumentadas, fomentadas. Elas foram, por um longo período, forma de torturá-lo. E os espíritos, aqueles irmãos, que achavam que era assim que eles iam conseguir justiça, que era assim que as coisas iam se equilibrar, ou que eles iam se aliviar, eles permaneciam. E a gente vem aqui para uma diferença. O que liberta Marcelo disso? E o que a gente vai ver que, por exemplo, outros irmãos em estado semelhante não se deixam permanecer? É o arrependimento. O arrependimento, ele é diverso do remorso. No arrependimento, a gente percebe que a gente errou. A gente está consciente disso. Mas a gente consegue dar um passo adiante e caminhar para a regeneração. Então, não basta a gente arrepender. No livro Céu e Inferno, nos itens da vida, Código Penal da Vida Futura, nos itens 16 e 17, a gente vai ver que são 3 itens que eles trazem para a gente. Arrependimento, expiação, reparação. O arrependimento, ele já suaviza a expiação, porque a expiação vem independente da gente se arrepender. Mas quando a gente se arrepende, a gente já se põe consciente do erro, a gente já tem um pouco mais de clareza que aquilo que vai nos acontecer é simples consequência, decorrência daquilo que a gente construiu. Quando ele se coloca no momento de expiação, então ele vai vivenciar sofrimentos físicos e morais, consequência, não punição, consequência daquilo que foi feito, na vida atual, na vida espiritual, ou numa nova existência corporal. No caso de Marcelo, a gente já entra para a nova existência corporal. E a reparação, que é esse terceiro elemento, consiste da gente fazer o bem àqueles que a gente havia feito mal. Esses meios de fazer o bem, infelizmente, eles são muito diversos. Porque se a gente tivesse que reparar um a um, diretamente, por longas existências, por tudo, a gente estaria muito mais presa. A misericórdia divina, ela é fantástica, ela nos auxilia muito. Então, a enfermidade de Marcelo, que era aquele fenômeno epileptoide, ele vem justamente como decorrência do que foi vivido por ele mesmo e desse momento que ele teve preso no remorso e preso com esses irmãos. Aquilo deixou marcas, cicatrizes gigantescas no perispírito, na questão mental, nessa parte, que coloca ele numa condição de experienciar essa enfermidade durante essa nova encarnação. A epilepsia, mas é uma alteração temporária e irreversível do funcionamento do cérebro, que não tenha sido causado por febre, drogas ou distúrbios. Durante alguns segundos ou minutos, uma parte do cérebro emite sinais incorretos, que podem ficar restritos a esse local ou espalhar-se. Se restritos, a crise é parcial. Se envolve o restante, é generalizada. Esse momento, isso aqui é uma explicação para leigos, mas que a gente tem sobre a epilepsia.
é uma enfermidade que ela se manifesta por esses impulsos incorretos. Então, o nosso cérebro, que funciona em perfeita harmonia, em algum momento, ele se desestabiliza e emite isso de forma incorreta e causa como se fosse uma pane inteira no cérebro, que ela vai variar sempre, de proporção, de tamanho, de localidade, de acordo com cada pessoa. Aqui, do ponto de vista terreno do que eu encontrei, fala que as pessoas podem ficar anos sem crises e sem medicação, que em alguns casos vai ser necessária um uso mais contínuo da medicação e que esses períodos eles podem se estender, mas depois pode retornar, porque é algo que é tratável, mas não necessariamente tem uma cura que a partir daquele momento pode se afirmar. A partir de agora, está encerrado. E aqui a gente vai falar, voltando um pouquinho. Marcelo, ele estando lá, naquele estado de dificuldade, se arrependeu. Percebeu que, no Livro dos Espíritos nos fala isso, o que acontece quando a gente desencarnado percebe os erros e se arrepende? A gente pede para uma nova encarnação. A encarnação é uma porta aberta ao arrependimento. Então, quando a gente percebe, busca uma nova encarnação, já é aquele movimento de expiação e regeneração acontecendo. No caso de Marcelo, ele percebeu que os espíritos simpáticos que ele tinha já estavam encarnados, que eram justamente os pais, que aceitam recebê-lo. Então, ele busca e ele se compromete a passar por todo esse processo da encarnação da melhor maneira possível, retorna ao corpo e reinicia o aprendizado. A epilepsia ela começa a aparecer na vida dele por volta dos 14 anos, que aqui fala que a organização perispiritual plenamente identificada com o invólucro fisiológico, que é quando ele começa a rememorar. Para a gente entender um pouquinho essa parte, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta também sobre a adolescência. É o momento em que o espírito, ele consegue, já terminou a ligação perispírito-corpo, então ele já está ali bem pleno, porque a ligação perispírito-corpo, ela se inicia na concepção. Desde aquele momento, até o Consolador Emmanuel nos fala, uns 7 anos, o espírito está se ligando. Nesse movimento de se ligar, a consciência está reduzida, é aquela consciência de criança. É aquele momento em que o espírito está mais aberto a conhecimentos, que o espírito está mais aberto à orientação moral, que ele está muito mais como receptor de tudo do que emissor de qualquer coisa. Esse é o momento da infância. Por isso a importância que se fala tanto da família, do ensino, da evangelização nesse período. Porque é aí que consegue se depositar muito, é intencional. O espírito fica com esse período justamente para se reajustar no corpo, para ele conseguir começar a reestabelecer esse aprendizado. Ao esquecimento, ele retorna para um corpo e ele tem uma oportunidade de aprendizado gigantesca. E quando chega na adolescência, é o momento que o espírito começa a ter consciência de si. Aquelas reminiscências, as sensações, aquilo que realmente nos construído, nos foi construído, é o momento que ela aparece, que ela eclode. Por isso que a adolescência, às vezes, assusta tanto algumas pessoas. Porque era uma criança tão boa, o que aconteceu? Mas é o momento que ela se conecta com o que ela era. Por isso aquela importância dela estar ali, um pouco mais aberta, recebendo tanto. Porque o novo que ela precisa, os novos conhecimentos, os novos aprendizados, eles são transmitidos aí. Quando chegar esse momento de reencontro, ela tem material. E por isso que a adolescência é tão confusa para o próprio adolescente. Tem a parte fisiológica, né? Está acontecendo tudo ali, o corpo físico está se transformando. Ela continua recebendo estímulos do mundo. Então, aquelas pessoas que a educaram quando criança, continuam educando, continuam trazendo informação, continuam falando. Ela tem um contato maior com o mundo numa questão de sociedade, mais coisa vindo, mais coisa vindo. E, ao mesmo tempo, ela está se acessando de todas as formas, de todos os lados. Está vindo de fora para dentro, de dentro para fora, é o corpo, é como espírito. A adolescência é um momento muito complexo, que às vezes a gente esquece quando a gente está lidando com os adolescentes. Quando a gente foi adolescente foi bem mais difícil, mas quando a gente já passou, a gente às vezes esquece. E é justamente nesse período que começa a enfermidade dele. E a gente vê que não há de ser por acaso. É o momento em que ele começa a acessar o que ele foi. E o que ele foi que traz a doença, que traz essa impressão que vem até o corpo.
E aqui a gente continua, ele continua lá conversando com o Calderário, o André Luiz, enquanto eu falo tanto. E nesse momento se aproximam de onde eles estavam espíritos que fazem parte daquele turbilhão de espíritos que tanto o torturaram, fizeram mal. E a simples reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais. A gente tem que lembrar que, como espírito, ainda que a gente esteja encarnado, né, e fora do corpo pela parte do sono, pela emancipação ali do sono, nós temos uma percepção diferente. Aqui eu os vejo, eu os ouço, eu posso sentir o ambiente, mas eu preciso desses meus sentidos mais assim. Se passa alguém ali, talvez, que eu não me sinta tão bem, eu não percebo. Agora, como espírito, a gente fica com essas percepções ampliadas. Elas não são pelos órgãos físicos, como são no corpo de carne. Elas são presentes em nós. Então, quando eles se aproximam, ele começa a sentir, pelo simples aproximar, pela simples energia que eles emitem, pela sintonia que vai se encontrando de novo, ele consegue sentir, já começa a ter um momento ali de desespero. Nesse momento de desespero, a gente vai ter todo o cérebro dele reagindo. E André Luiz começa a perceber isso. Então, ele vai perceber que algumas partes do cérebro, elas, como se elas diminuíssem a atividade. A epífise, que é a que se liga muito ali com o perispírito, ela começa a emitir muitos raios. E aí o desequilíbrio ele vai se desencadeando. Do encéfalo, ele fica completo, ele parte raios de luz para outras partes, de uma forma que o cérebro, os centros motores, a fala, a memória, eles se desorganizam de forma completa. Naquele momento, começa a ir para o equilíbrio, a tensão muscular, e os neurônios começam a se transformar. Então, tudo aquilo que era uma ação normal do cérebro estruturado, ela para por um momento. É o momento que quem, né, possui epilepsia costuma ter as convulsões, que é o que assusta na epilepsia, que chama a atenção, que deixa ela visualmente assustadora, é quando a pessoa ela tem essa convulsão, porque ela perde ali um total controle. E ele começa a ter isso. E ele corre de volta para o corpo. Então, quando ele começa a sentir tudo isso, ele percebe, ele retorna para o corpo em desespero. Por quê? Porque o corpo, às vezes a gente lê, né, ele é uma prisão para o espírito, que consegue ver tão além, que já sabe tanto, parece uma prisão, mas ele também é uma proteção. O corpo é ali como se fosse a casa que ele tem para se refugiar numa situação de perigo. Então, ele corre para o corpo, encerra aquela conversa de forma abrupta. Então, ali o orientador chega até perto dele e começa a aplicar o socorro magnético. Ele começa a dar um passe. Ele começa, através da oração, do magnetismo, das energias dispensadas, ele começa a conseguir colocar um pouco de tranquilidade. Isso leva tempo, isso precisa ali de uma ação, mas ele consegue trazer essa tranquilidade de volta e ele adormece ali, ele fica ali temporariamente. E André Luiz pergunta, então, como que aquilo foi tão rápido assim, aquele simples aproximar? Eles nem falaram, eles não interagiram com ele, eles não foram até ele fazer nada. E aqui ele usa como explicação os reflexos condicionados de Pavlov. Ivan Pavlov, ele foi um pesquisador que ele fez um experimento que ficou conhecido por causa dos cachorros de Pavlov. De uma forma bem resumida, ele começou a desenvolver um experimento em que ele mantinha em laboratório cachorros e que ele os alimentava seguindo de um processo muito específico. Então, entrava uma pessoa, tocava um sino, oferecia o alimento. E ele fazia isso repetidamente. Ele observou que, depois de um período, os animais não precisavam mais, porque quando serviu o alimento, os animais começavam a salivar para se alimentar. Depois de um certo período, uma parte desse processo já era suficiente para causar a saliva nos animais, porque eles já tinham construído dentro deles, dentro do cérebro deles, aquela sequência de acontecimentos, que quando houvesse aquele acontecimento, o próximo passo era o alimento. Então, o cérebro já conseguia colocar ali para o próprio corpo produzir. E Calderaro usa disso para explicar para André Luiz. Então, dessa mesma forma,
Marcelo, que sofreu tanto na mão dos espíritos, ele sentia a energia dos espíritos, eles se aproximavam e eles permaneciam ali naqueles momentos de tortura. Ele conseguiu transformar para ele esse sentimento já. O simples aproximar já colocava lá na frente essa sensação do que ia acontecer. Então, aquilo era suficiente para desencadear todo aquele sofrimento psíquico, espiritual, que se refletia no corpo físico, já que ele estava encarnado e ligado com o corpo e as impressões no corpo. E aqui ele continua falando um pouco sobre a questão do ponto de vista que a gente vai ter, talvez da psiquiatria e da psicologia, em relação às questões espirituais. Que é impossível pretender a cura dos loucos à força do processo exclusivamente objetivo. E ele fala que o caso de Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno epileptoide, para empregarmos a terminologia. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados não se aplicava exclusivamente a ele. Então, não se resumia a Marcelo, e nem só a questão dele, que era os fenômenos epileptoides, mas em inúmeros outros momentos existe esse fenômeno, que é a aproximação de espíritos com os quais a gente, por exemplo, se relacionou, que a gente possui afetos ou desafetos. Se da forma encarnada algumas coisas já produzem na gente, de uma forma cotidiana, a gente se habitua a fazer alguma coisa, e aí a gente coloca aquilo ali sem perceber, a gente já atua naquilo ali. Aquilo também acontece do ponto de vista, isso também acontece do ponto de vista espiritual, também nos atinge do ponto de vista espiritual. E aí Marcelo acorda e ele retorna a falar com eles, e ele vai muito entristecido. Ele fala que ele fraquejou, que ele caiu, que ele tentou, que ele tem tentado, mas ainda assim ele fraquejou. E aí Calderaro responde: Marcelo, para a tua consciência que já acordou na espiritualidade superior, remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno e em pensamentos enobrecedores. Porque ele começa a perguntar: o que eu faço? Qual remédio que eu vou conseguir? Porque claramente eu não estou curado. Vocês viram o que aconteceu aqui agora? Eu achei que eu estava bem, estava contando para vocês. Alguém se aproximou e foi o suficiente para me desestruturar. E aí Calderaro vai explicar para ele que serve, né, completamente para a gente, que as questões não são retilíneas. A gente já percebeu, no caso dele, ele já percebeu o erro, ele já começou a trilhar o caminho do trabalho, da cura, do tratamento, mas ele não está curado. É como quando a gente vai ao médico aqui, eles falam: olha, toma o remédio e se sumir o sintoma, continua tomando pelo período que eu falei. Porque não quer dizer que o tratamento está concluído, não quer dizer que a cura foi atingida. A gente tem o mesmo aspecto do ponto de vista das nossas melhorias, que a gente precisa fazer. Às vezes eu já percebo, eu já me encaminho, já encontrei caminhos. Mas eu já me livrei totalmente disso? Não. Eu já dou conta de caminhar completamente livre? Talvez eu já eliminei sintomas, talvez eu já deixei parte daquilo que eu fazia, mas dizer que eu fiz completamente ainda não é possível da gente fazer. E é o que Calderaro começa a esclarecer. Fala em os elementos, aqui ele continuando a pergunta a respeito do tratamento. Os elementos medicamentosos podem exercer tutela despótica sobre o cosmo orgânico, sempre que a mente não se dispõe a controlá-la, recorrendo aos fatores educativos. Ele vai esclarecendo ali para Marcelo a questão que a necessidade dos medicamentos, às vezes, do ponto de vista do corpo de carne, ele existe. Só que a gente não pode atribuir, e não deve, simplesmente atribuir ao medicamento, por exemplo, a total responsabilidade. A gente não pode falar: eu estou tomando agora o remédio que me cure. Porque a gente viu que a causa é muito antes. O remédio ele é capaz de restabelecer questões orgânicas. Ele é capaz de nos trazer alívio, de nos dar condições para exercitar o que a gente tem que exercitar. Mas de solucionar, não tem medicamento que possa assumir a nossa autorresponsabilidade. E, ainda que a gente precise, a gente fique atento. Se não precisar, fique atento. Se precisou e pôde parar, continue atento. Ele chama a nossa responsabilidade. E, encerrado o capítulo 8, a gente vai para o 9. A gente vai sair, eu juro que a gente vai sair no horário. O capítulo 9 ele é intitulado Mediunidade.
Numa nova visita, André Luiz ainda estava, inclusive, muito ligado a essa visita anterior. Ele ainda estava muito ligado à questão do comportamento condicionado, do que acontecia, se isso também acontecia na prática mediúnica. Será que quando, por exemplo, um médium estava ali em momento de interação, será que isso acontecia com ele também, se refletia? E aí eles chegam para conhecer um grupo mediúnico que se encontrava em reunião, e ele também estava um espírito de um médico que queria passar uma mensagem, que tinha muito interesse em transmitir uma mensagem, só que vinha encontrando dificuldades. Ele já tinha ali uma médium que psicografava, que já exercitava ali a psicografia, e que por ela ele tinha esse interesse de transmitir essa mensagem. Só que ele encontrava uma dificuldade. O grupo mediúnico entendia para as questões anímicas, para as questões do animismo, essas manifestações. Então, Calderaro começa a explicar para André Luiz, alguns estudiosos do espiritismo, devotados e honestos, reconhecendo os escolhos do campo do mediunismo, criaram a hipótese do fantasma anímico, do próprio medianeiro, o qual agiria em lugar das entidades desencarnadas. Vamos tentar esclarecer um pouco isso. Das práticas mediúnicas, já ali vindo de muito tempo, vindo lá da época de Kardec, de acordo com o Livro dos Médiuns, buscando seguir ali o que foi passado pelos espíritos, codificado por Kardec, começaram a perceber que tinha um fenômeno em que o médium não estava exatamente com um espírito por perto, ou ligado a algum espírito desencarnado, ou encarnado, mas ele é emancipado, mas não tinha outro espírito senão ele mesmo. E que ele, ainda assim, manifestava como se fenômeno mediúnico fosse. Então, na casa da psicografia, escrevia, no caso da psicofonia, falava. Cada caso de fenômeno medianímico, mediúnico, ele fazia de alguma forma. Essa parte anímica, se a gente pegar a palavra aí, anima, ela é de mente. Então, ela vai falar da própria mente ali do médium. Então, é como se colocasse, de um lado, a própria mente ali do médium, e, de outro lado, a existência de um espírito, falando em fenômeno mediúnico. Haveria esse fenômeno mediúnico que partiria do contato com outro espírito, mas haveria um fenômeno mediúnico que seria causado pelo próprio médium. Aqui a gente não está falando de charlatanismo, como usa o Livro dos Médiuns, ou de se enganar, de alguém que quer falsear. A gente está falando de um médium que acredita que está tendo essa manifestação. Na concepção dele, tem um irmão ali próximo, e ele está se manifestando, ele está fazendo de forma sincera. Só que não é. Percebe-se que pode ser ele mesmo. E aqui, eles passam um tempo falando a respeito que ela nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Só que ela vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial. Ele começa a mostrar que essa teoria, ela começou a ser utilizada, a questão do animismo, para aquilo que não é compreendido, às vezes, ali dentro do grupo mediúnico não sabe, está meio confuso, não deu para entender completamente, o médium não está agindo como o grupo entende que deveria ser, manifestação anímica. Então, há ali vários atendimentos muito semelhantes, vindo do mesmo médium, várias vezes. Fala, será que tem espírito? Será que não é anímico? Começa ali a ter alguma manifestação com conteúdo que não parece tão confiável. Fala, mas será que não é animismo? Só que aí é a forma como isso vai ser colocado, que Calderaro vem falar. Porque isso começa a ser colocado como uma forma de ficar vigiando o médium, de colocá-lo ali numa situação de tensão. Será que eu estou fazendo isso? Será que é anímico? Será que sou eu? Será que é o espírito? E se for anímico, os meus companheiros de grupo, será que eles vão me tratar de uma forma diferente? Porque começa a ser colocado esse médium que por algum motivo passa animismo, a gente tem muitos momentos que isso acontece, que isso desestimula, que isso afasta, porque fica parecendo alguém que não está conseguindo fazer o certo. A proposição do trabalho mediúnico não é a comunicação entre encarnados e desencarnados. Aquele que não está cumprindo isso, que está ali se manifestando, começa a ser tratado como alguém que está cometendo um erro, que não
não tem estudo suficiente, não tem empenho suficiente, não tem dedicação suficiente. E aí, no próprio livro, ele coloca: milhares de companheiros fogem ao trabalho amedrontados, que eles recuam, porque começou a virar como se fosse um monstro gigantesco, essa figura do animismo. E acaba que essa questão do animismo era que começava ali a questionar a vontade que tinha, o espírito que tinha vontade de manifestar, o que ele conseguia produzir através da médium. Os outros companheiros do grupo falavam: mas isso aí não é animismo? E aí invalidavam aquela mensagem, por ser fruto, né, de acordo com o que eles percebiam até então, de animismo. E aqui é muito interessante, ele fala: a mediunidade tem, pois, sua evolução, seu campo, sua rota. Não é possível laurear o estudante no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios, através de alguns anos de luta, de esforço e de disciplina. Essa comparação, ela começa a ser apresentada como quando está esclarecendo que, será que esse momento ali, ainda que haja esse animismo, não é um passo que o médium está percorrendo? Não é um caminho, um momento, um estado de aprendizado dele? E aí, o que a gente faz, então, com o aluno que está aprendendo? A gente repreende ele de forma a falar: mas você não aprende, você não faz direito, isso aqui está errado, você nunca vai aprender. É essa comparação que é feita. Será que é feito isso com o médium? Ou será que ele é recebido como alguém que está trabalhando uma caminhada, uma jornada, que pode estar naquele momento passando por esse tipo de situação, não pela sua vontade, que com certeza ele gostaria de estar colaborando, trabalhando com o grupo, e ele está fazendo isso. Aí, seguindo aqui os trechos, fala: legítima preocupação face à tese animista, que pretende enfeixar toda a responsabilidade do trabalho espiritual numa cabeça única, isto é, do instrumento mediúnico. Então, olha que situação que fica. Pega uma situação de uma reunião mediúnica, de uma comunicação, e transfere ela inteira para aquele médium. Se não está dando certo, se você não está conseguindo, se a mensagem que está vindo não é adequada, se é fruto do animismo, é por responsabilidade do médium. Só que a gente esquece que dentro de um grupo mediúnico existe todo um corpo de trabalhadores. Ele vai muito além. Nós temos os outros médiuns, os outros trabalhadores da mediunidade. Nós temos uma equipe espiritual sempre muito maior, mais desenvolvida, mais evoluída, mais preparada do ponto de vista de conhecimento e de moral, que auxilia aquele trabalho. E aí já fica assim um momento da gente ir trabalhando esse raciocínio. Será que a espiritualidade permitiria que alguém cometesse esse erro de uma forma tão ampla, tão sequenciada ali, se não houvesse uma razão de ser? Será que a espiritualidade deixou aquele médium solto? Todos os outros médiuns estão sendo assistidos, o grupo está sendo assistido, mas aquele médium está abandonado. Isso aí já não tem coerência com o que a gente sabe da espiritualidade. Se a gente pegar pela lei do amor, já não tem coerência. Por que um ficaria desamparado? Às vezes a gente tem dentro da literatura, a gente até fez, acho que o seminário do Aconteceu na Casa Espírita, que falava de momentos em que pessoas do grupo são atacadas, elas sofrem processos obsessivos, tem tudo isso. Mas ainda que seja, se naqueles momentos tinha razão de ser, tinha forma de ajuda, tinha saída, por que esse momento não seria? E isso tudo ali está correndo falando de Eulália, que é a médium, que tem sido questionada quanto a isso. Aqui falando ainda sobre o próprio médium. Fala que dentro de tais princípios é imperioso que o intermediário cresça em valor próprio. Ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. Eulália, ela continuava no caminho. Ela tinha o compromisso, ela tinha a dedicação, ela tinha vontade, ela tinha o desejo, ela permanecia com o grupo. Ela vinha caminhando. Só que ela tinha que crescer por si, ela tinha que manter aquele caminho dela. Ela estava fazendo. Será que isso não ia ser recompensado? Será que isso não ia chegar em algum lugar? E aí, continuando a explicação, o instrumento mediúnico é automaticamente desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados,
no campo tríplice das forças mentais, perispirituais e fisiológicas. Isso aqui é do nosso ponto de vista. Então, quando deparado com alguém que passa por essas dificuldades, é como se ele fosse desclassificado. Trouxe o médium para dentro do trabalho mediúnico, ele não está conseguindo cumprir. Vamos afastá-lo. Vamos retirar. A gente não quer alguém aqui que não exprima tudo isso. E é interessante, quem de nós já consegue afirmar que esse campo tríplice está fortalecido, assim, de forma definitiva? Não, força mental, perispiritual e fisiológica. Consigo perfeitamente, me encontro em pleno estado mental de tranquilidade, de consciência, de construção. As questões perispirituais já são só positivas, as fisiológicas são de saúde plena. Será que a gente já se encontra assim? Porque quando a gente vai vendo a situação, eu acho que a gente vai percebendo que cada vez que passa a gente está mais no mesmo nível do que em níveis diferentes e principalmente em posições de julgar, de apontar. Aí ele coloca aqui, então, figuremos o médium como sendo uma ponte a ligar duas esferas, entre as quais se estabeleceu a aparente solução de continuidade, em virtude da diferenciação da matéria no campo vibratório. Aqui é para auxiliar a gente compreender o conceito de médium. Porque o médium, acho que eu pulei esse pedaço, ele tem essa característica de ser esse ponto de ligação entre o mundo espiritual, que está no movimento ali material também, mas de uma matéria muito menos densa, de uma matéria em outro estado diferente do que a gente encontra aqui no corpo físico. E essa possibilidade que os espíritos possuem, de onde eles se encontram, se comunicar, ela é justamente através desse instrumento, em forma de encarnado. Todos nós somos médiuns, nós sabemos, mas não custa falar. Todos nós somos médiuns em algum nível. A gente acaba utilizando a palavra médium para aqueles que manifestam de uma forma mais ostensiva algum tipo de manifestação. Mas através da intuição, principalmente, todos nós exercemos. Não existe alguém que possa se dizer totalmente livre disso. Há as confusões comuns de acharem que é médium aquele que está dentro de um centro espírita, que dentro de uma outra religião não vai haver alguém que possa manifestar a capacidade mediúnica. Mas isso a gente sabe que não persevera. Todos nós temos condições físicas, fisiológicas e perispirituais de atuarmos como intermediários. A diferença vai estar que quem vem com esse compromisso ali assumido, vem com alterações, com preparações no ponto de vista fisiológico e perispiritual para que isso aconteça. Aquele que vai desenvolvendo o trabalho na mediunidade vai trabalhando sobre isso. Aquele que não veio com esse compromisso, ele vai ter ali trabalhado. Mas a possibilidade, ela existe para todos. E aqui a gente coloca o médium, né, durante boa parte desse texto, está falando como é de um contexto de um grupo mediúnico, está falando especificamente daqueles que, ou ostensivos, ou que trabalham na seara. Reclama a devoção à felicidade do próximo, elevada compreensão do bem coletivo, avançado espírito de concurso fraterno e de serena superioridade nos atritos com a opinião alheia. Esse aqui deveria ser algumas das características do médium. Porque é uma possibilidade de exercer a caridade em dois planos, a mediunidade. Se a gente pensar do ponto de vista do espírito, que busca o auxílio e encontra ali um médium, ele está querendo, se não outra coisa, um pouco de caridade, um pouco de amor, um pouco de atenção. Aquele trabalho, aquela possibilidade, aquela faculdade que o médium possui, que ela esteja temporariamente à sua disposição, que ela consiga lhe auxiliar nas necessidades. Mas aí a gente também pode lembrar que o mesmo vai valer para os encarnados. Principalmente aqui, mantendo sempre esse contexto de grupo mediúnico. Qual é a postura que a gente tem que ter com os nossos companheiros de seara mediúnica? Aqui é só para lembrar que os fenômenos não lhes importa a natureza, é forçoso reconhecer que assediam a criatura em toda parte. Todos nós médiuns. E nós só conseguimos ter acesso a essa mediunidade se a gente estiver dentro de uma casa espírita, dentro de uma reunião mediúnica, se a gente estiver num ambiente preparado. Pelo contrário.
todos os ambientes que nós nos encontramos, todos, sejam eles nosso casa, local de estudo, local de trabalho, de lazer, não há diferença. Todos eles possuem possibilidades dos fenômenos acontecerem, da mediunidade estar ali, ela está presente. Então, dos encontros, dos espíritos, das aproximações, tudo isso pode acontecer a todo momento. A questão é que a gente vai buscando meios de exercê-la, principalmente dentro de um contexto de doutrina espírita, num ambiente mais adequado, num ambiente preparado, no momento em que é destinado para que isso não seja uma coisa solta, sem nenhum tipo de preparo, até, novamente, pelo movimento da caridade. Qual é a finalidade de se exercer esse trabalho mediúnico? O que a gente vai ganhar? O que o espírito vai ganhar com isso? E esse momento aí, então, o fenômeno pelo fenômeno, o que ele consegue? A gente teve recentemente o filme de Kardec, que aí todo mundo pôde visualizar, que fala do tempo das mesas girantes. O quanto tempo elas foram utilizadas como diversão, como recreação, até o momento que Kardec chegou e colocou ali o estudo, o trabalho, a disciplina, e a partir disso, passado pouco tempo, já não havia mais razão de ser. Elas já tinham cumprido a função. A função não era de divertimento, porque se fosse, tinha mesa girando até hoje. Alguém ainda ia achar isso divertido. Mas, a partir do momento que cumpriu a tarefa, que era chamar a atenção dos encarnados para o trabalho mediúnico, para a existência de espíritos, aquilo já não teve mais razão de existir. Aqui, na explicação de Calderaro, ele segue falando de dois momentos muito interessantes do uso da mediunidade. A mediunidade, ela sempre esteve presente. Ela existiu ao longo da história, ela tomou diversos nomes, diversas formas. Aquelas pessoas que possuíam a mediunidade já receberam as mais diversas denominações e tratamentos, já foram cultuados como alguém que tinha um poder maior, já foram condenados à fogueira como quem fazia algo extremamente contrário à ideia cristã. Nas mais diversas religiões, a gente encontra algum momento que há essa semelhança que a gente, depois, estudando, percebe que se encaixa na mediunidade. E aqui, ele fala de Moisés, que, com o uso dessa mediunidade, ele utilizou a tarefa dele, que as expressões fenomênicas que o cercavam, foi o que foi possível ele receber os princípios do Decálogo. Que aquilo tudo que chegou até ele foi graças à mediunidade. Esse intercâmbio mediúnico trouxe essa possibilidade de um momento tão importante para a história do espiritismo, do cristianismo, da história da humanidade, que a gente usa lá como a primeira revelação. Ela nos foi trazida através do fenômeno mediúnico. E, na sequência, ele fala que com Jesus é diferente, porque Moisés, ainda que com uma grande tarefa, ainda que grande sabedor, ele ainda se aproximava mais para cá. Ele ainda era espírito em transformação, em crescimento. Agora, Jesus, nosso governador da terra, é um espírito muito mais adiantado. E, nesse momento de adiantamento, ele não exerce a mediunidade da mesma forma que a gente conhece, que a gente seguia pelo livro dos médiuns. A mediunidade com ele era contato permanente com o Pai. É uma coisa que eu acho que é até difícil para a gente compreender, porque a gente consegue se aproximar. A gente pensa, por exemplo, quando fala do sentimento de prece constante. Fala, será que era prece constante? Mas é para muito além. Aí, o quanto além, eu não sei explicar também. Eu não consegui nem o de prece constante ainda. Então, esse momento que ele fala ali o tempo inteiro da Boa Nova, ele fala conectado com o Pai, ele fala e faz, porque Jesus tem sempre essa coerência maravilhosa. Ele fala e faz, ou ele faz e fala, mas está tudo junto. Não há separação de fala e de ação. Ele age como quem está conectado e reproduzindo a Boa Nova. E ele permanece. E ele não reclamou justiça, nem compreensão imediata. Ele amou as criaturas e serviu. E manteve unido a Deus. E para ele não adianta a gente querer entender do nosso ponto de vista, dos nossos sentimentos, dos nossos sofrimentos, que a gente ainda não consegue alcançar. Porque para ele não tinha ele não tinha mais, já teve em algum momento. Jesus teve que evoluir como todos nós. Mas ele teve em algum momento esse crescimento que já não era mais necessidade dele fazê-lo. E aqui então fala, claro que nenhum de nós abriga
a pretensão de copiar Jesus. Portanto, precisamos inspirarmos em suas lições. A gente não vai se colocar como médium, como quem vai fazer da mesma forma que Jesus nessa encarnação, que vai alcançar a mesma capacidade de Jesus, porque isso provavelmente vai nos gerar ou uma frustração, porque a gente não vai conseguir cumprir. Nosso estado é de expiação e prova. Nosso estado evolutivo ainda é bem mais lá para trás. E a gente ter consciência desse nosso estado evolutivo é muito importante, porque quando a gente tem a consciência, aí a gente sabe de onde partir. Se eu acho que eu já estou num nível que eu estou perto de Jesus, eu não vou querer resolver sentimentos simples, né, da minha cabeça, como orgulho. Mas aí a gente vai lá no que Jesus deixou para a gente, o orgulho está na raiz de todos os males. E aí, será que eu vou encarar que eu ainda sou guiada, preenchida, ainda sofro as consequências, ainda semeio a partir do meu orgulho? Será que eu vou buscar trabalhar? Então, a gente não tem a pretensão de executar tal como Jesus agora. A gente tem uma inspiração. A gente tem lá, quando perguntado no Livro dos Espíritos, qual foi o maior exemplo nos deixado, é Jesus. Então, o máximo que a gente conhece de exercício, por exemplo, da própria mediunidade, é Jesus. Se a gente quiser se guiar por um ponto, se sentir dúvida, falar, mas será que é para cá? Será que é assim? Será que não? A gente tem Kardec para começar. O Livro dos Médiuns responde absurdamente. Tem uma literatura ampla na doutrina espírita. Mas de sentimento, de percepção, a gente pode colocar sempre essa intenção. Por exemplo, essa intenção que Jesus tinha aquela conexão imediata e constante com Deus. O que é o que está no nosso alcance? Será que não é trabalhar esse espírito de prece constante? Então, que a gente traga para a gente esse trabalho de prece constante. E se coloque em exercício, e fale, tente de novo, e consiga um tempo, e depois perceba que não deu tão certo, que aquilo ali foi o que me tirou, então eu vou refazer. Mas que a gente siga nessa persistência. Aqui, continuando, falar que organizar recursos de receptividade. Nossa mente sofre sede de luz com o organismo terreno, tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. A mesma forma que o corpo físico precisa de alimento para se manter existindo, para se manter trabalhando, nós, como espíritos que somos, nós que fomos criados para sermos perfeitos, somos perfectíveis, a gente sabe para onde a gente tem que ir. É como a gente usa aqueles exemplos, a planta que às vezes está ali numa sombra e vai se desviando da sombra até achar aquele lugarzinho de sol que lhe alimenta e possibilita a vida. Nós, como espíritos, nós temos esse mesmo movimento, nós temos esse desejo constante de viver, de caminhar para o sentido de Deus, de seguir o caminho que Jesus nos deixou. Ainda temos todos os nossos entraves, mas a gente tem essa sede. Quando a gente busca saciar essa sede, esse nosso empenho acontece, os resultados eles começam gradativamente a se refletir. Porque não tem como a gente buscar, por exemplo, esse amor, essa sabedoria, sem desenvolver a caridade. Como que eu vou me colocar só como quem recebe isso? Se com os outros eu não exercito nem um pouco. Isso não vai chegar. Se chegar em mim, eu não consigo me conectar, eu não consigo me ligar. E aí a gente vai buscando. Talvez até chegue a gente, mas a gente não tem capacidade de perceber, porque a gente não sabe o que é sentir isso. A gente não consegue se colocar nessa disposição. E aí ele fala, não é serviço que podemos organizar da periferia para o centro e do interior para o exterior. A doutrina espírita sempre nos fala disso. A gente tem a ajuda, a gente tem o conhecimento, a gente tem o amparo. Mas nada disso é capaz de vir e empurrar a gente para a mudança. Nada é capaz de vir e mexer dentro da gente e fazer essa transformação. Não são instrumentos, meios, são fortalecedores, são várias coisas. Mas a verdadeira transformação, ela só acontece em nós, de dentro para fora. A gente pode consumir, utilizar, se amparar em tudo que existe, mas a efetiva solução, ela é nossa. Ela depende da nossa boa vontade e do nosso empenho. A boa vontade ela é transformadora. Tanto no capítulo de Marcelo quanto nesse, eles falam da vontade de ser colocada, desse desejo.
Porque quando a gente deseja, a gente se conecta, quando você deseja, a gente busca caminhos, quando a gente deseja, a gente coloca a nossa energia, o nosso tempo, o nosso objetivo totalmente naquilo. E aí ele continua falando ainda dessa questão da mediunidade, que o intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para o outro, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. Quando a gente fala de mediunidade, há, às vezes, igual a gente comentou, em várias culturas, várias acepções, várias questões que falam de um médium de alguma forma. Em alguns locais são como se fossem evoluídos e superiores. Nós temos espíritos evoluídos que vêm com a faculdade mediúnica e, né, transitam entre nós, sem dúvida, com certeza. Mas a maioria de nós nos encaixamos em outra categoria. Espíritos devedores, espíritos que conseguiram angariar muitas coisas que podem ser espiadas, regeneradas, que muitos de nós, Deus quiser, já arrependidos, que a gente consegue trabalhar. E vendo essa necessidade, a gente se dispõe, assume o compromisso de reencarnar, portando a mediunidade e fazendo uso dela. E aí a gente vê a necessidade, não de se sentir mal, falar, então devo ser horrível, devo ser, nossa, a pior pessoa, eu sou médium, então... Mas não é isso, é a autoconsciência. Se eu tenho, é uma razão de ter. Não tem erro, não veio por engano. E eu tendo, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou observar isso? E a gente vê as possibilidades. A mediunidade, ela permite uma visão diferente, às vezes. A gente tem que exercitar a caridade com os dois planos, novamente. A gente tem a possibilidade de saber e ver e conhecer o que aconteceu com irmãos que passaram por experiências iguais às que a gente passa agora. E a gente sabe as consequências desses atos. Porque atendimentos mediúnicos, geralmente, eles vêm com essa característica de irmãos que agora sofrem as consequências e acabam retornando e nos relatando. André Luiz não fez isso? André Luiz, ele desencarnou, sofreu ali aquela primeira parte do nosso lar, principalmente, e a partir do momento que ele percebeu que ele podia contribuir, ele se colocou no trabalho. E ele relatou para a gente. Em escalas menores, a gente tem isso basicamente em quase toda reunião mediúnica. Não que isso seja necessário para uma reunião ser considerada válida, com certeza. Mas o atendimento desses irmãos, a possibilidade desse reparo, o arrepender, espiar, reparar lá de trás, o médium ele tem essa possibilidade. E a gente vê aí a justiça divina. Se a gente tem muita coisa para reparar, nos é dada muita oportunidade de reparar. Por que a gente vai considerar isso algo negativo, uma punição? A gente tem muita coisa que a gente quer fazer. E dá uma oportunidade. Aí a gente reclama. Aí a gente precisa desse exercício. E quer dizer que quem não é médium não tem o que reparar, não tem... As variáveis do plano de vista espiritual, elas são completamente infinitas. Do mesmo jeito que não há dois seres iguais, torna-se impossível ter duas histórias iguais. As histórias são semelhantes em algum ponto, elas parecem, elas transmitem ensinamentos, mas ser exatamente a mesma coisa não tem essa possibilidade. Então, a gente vai sempre poder tirar aquilo que nos atinge de alguma forma. Aquele que não veio através da mediunidade, veio de diversas outras formas com a possibilidade da transformação. Aqui, já é o momento em que o médico que gostaria de se comunicar, ele fala, o espírito, que os recursos de comunicação a meu alcance ainda não são de molde a inspirar confiança à maioria dos companheiros encarnados. A bem dizer, não me interessa comparecer aqui de nome aureolado por terminologia clássica, e nem me abalancearia a oferecer teses novas, concorrendo com o mundo médico. Guia-me agora, então, somente o sadio desejo de praticar o bem. O que acontecia com esse médico? Ele queria passar uma mensagem. Ele tinha algo a dizer, ele tinha o sentimento, ele tinha o desejo. Mas ele não queria fazer isso, como, por exemplo, André Luiz fez em alguns momentos, que ele utiliza do conhecimento obtido na última encarnação com a medicina, para trazer essas informações. Ele não queria essa parte. Ainda ele não se sentia preparado, ele sentia que não era o momento. O desejo dele era simplesmente praticar o bem.
E ele também não queria que se precisasse se prender ao nome dele, à qualificação que ele teve na encarnação anterior, ou em alguma dela, para que ele fosse recepcionado, para que aquilo fosse transmitido. E ele manifesta isso. Só que essa falta ali, o jeito que tudo era colocado, fazia o grupo duvidar da mensagem. Então, ele se sentia extremamente frustrado do lado dele, porque ele não tinha ainda a capacidade completa de transmitir aquilo. E a médium também acabava se sentindo frustrada porque saíam mensagens que não eram exatamente o que o grupo entendia como mensagens válidas. E aqui ele começa a observar o momento em que o médium coloca, o espírito se coloca ali, emanando aquilo que ele tinha vontade, porque quando o espírito quer se manifestar, a ligação dele é através de fluidos, de energias. E geralmente vai ser com um médium. Ela pode ser antes da reunião, muitas vezes ela é. Ela vai acontecendo de forma gradativa, para que o espírito desencarnado e o médium se assimilem, que eles consigam ali ter essa sintonia de uma forma adequada. Só que ele não emite aquilo simplesmente para o médium específico. Aquilo ali é presente na sala da reunião mediúnica. E o que ele fazia justamente isso. Ele emanava ali para toda a sala. Só que aí o Kardec, André Luiz observa que, com exceção de 3 pessoas, os demais, que eram 8, eles tinham uma atitude favorável. Então, eram 8 pessoas ali que tinham esse interesse. Estavam ali na reunião, presentes, conscientes, com o interesse de, se necessário fosse, servirem como instrumentos mediúnicos. Só que, quando analisava a Eulália, via que ela tinha um estado receptivo mais adiantado. E, dentro daqueles médiuns que existiam ali, provavelmente era a que mais conseguia sintonizar com aquele irmão para produzir aquela mensagem. E a mensagem, eu acho que eu não coloquei ela aqui no próximo. Ainda falando do médico. Falava que ele ainda não tinha organização psicofísica, elementos afins perfeitos. Que a colaboradora não se liga através de todos os centros perispirituais, que eles não tinham a mesma frequência de vibração. E fala que ela não tinha isso por não ter espaço interior. Então, é como se ela não comportasse tudo aquilo que ele tinha para emanar, para poder dizer. Ela tinha ali uma possibilidade, um interesse, mas não atingia na totalidade. Porque o espírito, ele usa daquilo que o médium possui, de conhecimento, de habilidades. Existem as mediunidades mecânicas, umas questões que não estão aqui no nosso capítulo, em que, sim, se manifesta para além daquilo que o médium tem. Se utiliza, por exemplo, na época de Kardec, que nós tínhamos médiums que respondiam em línguas que não escreviam, que se manifestavam, às vezes, sem nem saber escrever, escreviam, psicografavam, manifestavam situações que eram totalmente alheias. Então, como alguém que não tivesse nenhum contato com a ciência, de repente fosse capaz de explicar uma grande tese. Isso ia acontecendo em alguns momentos, mas como forma de percepção e de desenvolvimento. Em geral, ali, nesse momento do intercâmbio mediúnico, o espírito vai usar daquilo que há disponível no médium. E não era ainda totalmente amplo, mas a Eulália manifestava um grande poder, que era a boa vontade criadora. Então, aquela boa vontade dela era tão grandiosa que era o que colocava ele em sintonia. Era aquilo ali, a vontade que ela tinha de exercer, que fazia dela mais preparada para aquele momento. E, no final, acaba que nem o comunicante concretiza as bases do projeto e ela não consegue tudo para cooperar com ele. E ali tem uma transmissão das ideias, mas não é da forma adequada. A ideia dele tinha a ver com auxílio aos doentes. Quando ele emana isso na sala, cada um dos presentes recebe aquilo de um jeito. Porque, novamente, vem daquilo que a gente possui. É como se pedisse aqui agora, pensem num momento de extrema liberdade. Se a gente pudesse perguntar a cada um, a gente veria que não há uma resposta igual. Se pedir para pensar num doce, ainda que 2 pessoas pensem no mesmo doce, não é do mesmo ponto de vista, não é na mesma circunstância. Alguém vai lembrar o que gosta, alguém vai lembrar por questão afetiva, alguém vai falar, estou enjoado, não quero.
cada um vai ter essa manifestação dentro do que tem de sensação. Então, quando ele manifesta essa questão do auxílio aos doentes, os médiuns ali, alguns lembram de alguém que já cuidou deles, outro lembra do trabalho de Vicente de Paulo, que era um trabalho muito amplo, acho que 2 lembram dele, e eles vão se desenvolvendo ali. No tema central do desejo formulado por nosso amigo, no tocante ao projeto de assistência aos enfermos, alcançava o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva, na tela animada de concentração de energias mentais. Cada irmão recebia um influxo sugestivo de que logo provocava a livre associação dos psicanalistas. E aqui vem falando de cada momento, né, que eu já adiantei, que cada um sentia. E ali também ele observa que 3 pessoas não sentiam nada. 2 estavam lembrando que tinham perdido a ida para o cinema, e uma estava lembrando das ocupações de casa. E que Eulália, novamente, recebia essa informação dele de uma forma mais abrangente. Então, ela possuía a receptividade, mas ela também tinha a disposição para servi-lo, para transmitir aquilo. O que acontece? Eles pegam a mensagem e começam a analisá-la depois. E essa mensagem, ela concorda-se que era edificante, na essência, mas não apresentava índices concludentes de identificação individual. Então, o que eles percebem? A mensagem tinha um conteúdo muito bom, mas eles não conseguiam saber de quem era, não conseguiam ver se era mesmo, se podia ser, se não podia. E o debate migra do conteúdo para a forma. A necessidade da verificação da forma, Livro dos Médiuns está lá com todas as formas da gente analisar, da gente verificar. Mas também nos é ensinado que, se a mensagem passa algo positivo, ainda que não tenha todos aqueles elementos, a gente não vai tratá-la, por exemplo, uma mensagem que vem claramente assinada por um espírito e não condiz com as comunicações dele. Mas ela passa um sentimento, né, um pensamento, um raciocínio bom, aquilo ali não precisa ser desprezado, pode ser refletido, ele pode ser analisado. Aqui ele passava a sugestão do trabalho com os enfermos, da assistência com os enfermos. Não importa quem está sugerindo, ainda que pegassem como uma sugestão anônima. O motivo é nobre, é caridoso, ele se encontra dentro das questões. Só que aí o que eles fazem? Eles jogam para a tese animista, porque aí fica tranquilo, fala, não, gente, não é a gente, não, é ela que está com isso, e fica na conta dela essa confusão. E isso causa um certo entristecimento na Eulália, que começa a ficar entristecida. Não vou ler tudo, mas Calderaro ele começa a fazer um texto. Ele começa a falar com Eulália, tentando renovar nela o ânimo, tentando restabelecer a fé, pedindo que ela se concentre na necessidade, na vontade, na necessidade daqueles que precisam, né, do auxílio, na vontade que ela tem de ajudar, e na compreensão com aqueles companheiros ali do grupo que ainda não conseguiam ter compreensão com ela. Então, que ela exercitasse primeiro essa compreensão, porque ela já via, ela já conseguia vivenciar isso, ela já queria auxiliar, ela já queria trabalhar. E aqueles irmãos estavam presos numa ilusão, numa parte separada, e que quando eles percebessem, provavelmente eles sentiriam esse tempo perdido. Essa dificuldade de ter se prendido naquilo que não tinha necessidade. Ele fala, é necessário amar e perdoar sempre. Ele reforça que o Pai estará sempre abençoando ela. E aí André Luiz repara que ela não registrava aquilo ali com a consciência, com os ouvidos. Ela não escutava como vocês me escutam agora. Mas a energia daquela fala, o sentimento, porque a fala não vinha só palavras, ela vinha com sentimento. Aquele sentimento era capaz de tocá-la, de forma que ela começou a ter ali, visivelmente, no próprio cérebro, partes iluminadas que demonstravam que esse acesso estava acontecendo, que estava chegando essa informação e ela estava sendo assimilada de alguma forma. E aqui a gente já encerrando, quantas vezes, tanto no caso lá de Marcelo, como aqui no de Eulália, a assistência nos socorre de forma invisível. Nos socorre nos momentos de sono,
que depois, quando a gente retorna por corpo, a gente não recorda, que nos socorre no auxílio ali, como é feito com ela, de forma da fala, mas do sentimento, de ampará-la. Enquanto ali, provavelmente, daquela reunião, ela saiu sem um amparo do lado de cá, do físico. Mas do espiritual, ela não se encontra desamparada em momento algum. E nos dois, a gente percebe também a necessidade do nosso empenho, a nossa autorresponsabilidade, aquilo que a gente tem que fazer pela nossa melhoria. Independente daquilo que esteja nos golpeando. Seja, no caso de Marcelo, era uma influência ali ainda do passado, ligada ao espiritual e as consequências do que fez. No caso de Eulália, os próprios companheiros encarnados traziam isso para ela. E independe isso para a gente. Os meios de vir a dificuldade, eles são imensos, mas o de vir o auxílio, eles são ainda maiores. O bem, ele tem uma força muito superior, ele nos atinge de uma forma muito maior. E o bem, felizmente, basta que a gente se coloque em disposição dele, que a gente está em sintonia. E a gente não consegue ajuda só para a gente consegue ajuda para os companheiros. Aqueles que nos fazem mal não são nossos inimigos. Da mesma forma que para quem a gente já fez mal, a gente não é inimigo. Nós somos todos irmãos ainda em desajustes, em momentos diferentes de evolução, de capacidade moral, de exercício de muitas possibilidades. Mas isso não nos impede de buscarmos sempre exercício do amor. Com ou sem mediunidade, aqueles que possuem o compromisso com a mediunidade, exerça com amor. Aqueles que não possuam, todos os outros campos da vida requerem igualmente o amor. É muito bonito esse ensinamento que permeia de formas distintas. Que se a gente conseguir abrir o coração e abrir a nossa atenção para receber, a gente vai ser sempre muito capaz de captar. E vou pular o último. É isso. Foi. Era isso que a gente tinha.